Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos ao último vídeo dessa saga nicaragüense. 10 episódios, chegamos aqui ao 10º episódio dessas visitas que nós fizemos aqui nessas fábricas da Nicarágua. Hoje nós vamos fechar o último episódio de STG, então acomode-se em sua poltrona porque hoje tem muita informação legal para você que gosta de produção, saber de números. Esse vai ser um prato cheio. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda a vinheta para nós. Bom, vinheta rolada, aquelas coisas de sempre, se inscreve, compartilha, curte, comenta, enfim. E aqui na descrição tem o link para o grupo mais animado de WhatsApp do Brasil. Corre lá, entra para participar com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e se surpreender com a qualidade das discussões ali, certo, meu querido Arthur? Hoje foi mais um dia espetacular aqui, encerrando nossa jornada de 10 dias, né? Sim. E só reforçando a estrutura e a força da STG dentro do cenário de charutos premium, né? Sim. Hoje a gente teve, assim, só reforçando os últimos 2 dias que nós estivemos aqui, né, Arthur? A gente percebe que é um sistema organizacional, assim, impecável. Sim, surpreende, impressiona demais. Todos os controles que ele tem, os sistemas, né? Hoje nós tivemos a oportunidade no final de falar com o Lester da Expedição, que mostrou para a gente os 3 softwares que eles usam aqui de controle, né? O código de barras, tem um sistema de gerenciamento de estoque, um sistema assim absurdamente completo que liga tudo, liga as operações entre as fábricas também. E impressionante. E o que é interessante, até para o pessoal entender como funciona mais ou menos o processo aqui, imaginem que são setores diferentes. Então a gente está falando do setor de tabaco para a indústria, está falando do setor de seleção e preparação, estamos falando do setor de... estamos falando do setor de produção, então... E depois ainda tem o setor de empaque, que é o setor que é das embalagens e finalização dos produtos. E cada setor funciona como se estivesse fazendo uma venda para que o próximo setor compre. Sim, né? É um conceito como se cada setor fosse cliente do outro e tudo isso controlado pelo sistema. E outra coisa que me chamou a atenção, você reparou também, né? E eles fizeram questão de enfatizar aqueles quadros que eles têm. Isso é incrível. De controle manual, onde o controle é feito praticamente de hora em hora, alguns casos, né? Com o objetivo de se detectar qualquer problema na produção, em todo o processo, no menor espaço de tempo possível para se corrigir aquilo exatamente naquela hora. Exato. Vamos só dar um exemplo rápido aqui para o pessoal entender. É feita a entrada e essas compras e vendas são para que existam as adaptações nos processos, porque os tabacos entram normalmente por peso, caso da capa que é por quantidade, isso é revertido depois em unitário, depois ainda há uma outra reversão em quantidades de caixas fechadas. Então Sim. Tudo isso, esses sistemas todos, para que exista essa comunicação entre os setores. Por exemplo, foi detectado que a capa Arapiraca ela está apresentando bastante rompimento durante Sim. a fabricação. Sim. Isso foi um ponto de atenção que foi pontuado à produção para que eles passem a prestar mais atenção e não tenha tantas perdas assim de material, né, Arthur? Sim. Chamou a atenção essa questão da Arapiraca ali, num dos quadros que nós vimos, a quantidade de perda, um número alto, mais de 3.000 unidades de capa perdidas ali naquele período de medição, mas que ainda estava dentro de uma faixa tolerável, sim. mas que já exige uma discussão. Normalmente é feita uma reunião, uma palestra, se procura entender exatamente o que está acontecendo, se é um problema
daquela dupla que está torcendo, se algum outro problema da qualidade da capa que veio do departamento de seleção de capas para a produção. Então, realmente é um controle que me impressionou demais. Hoje nós fizemos um tour pela parte de produção e é tão detalhado que existem faixas no chão. Cada faixa determina o que tem que ter nesse setor. Faixa azul para a parte de máquina, faixa branca para a parte de operação. Então, tudo isso é um processo que otimiza ainda mais a questão organizacional dentro da empresa, né? Então, a gente vê tudo isso, esses detalhes, eles ficam muito presentes durante essas visitas que a gente faz aqui, porque a gente consegue aprofundar um pouquinho mais e entender processos. Por exemplo, as capas que vão para a parte de produção, elas são contadas. O que é miolo do charuto é feito por peso. Sim. E tudo isso para otimizar os processos e ter o mínimo de perda desses itens da produção, né, Arthur? Hoje nós conseguimos ver, todos esses dias, todo o processo da STG ficou assim muito claro a sequência, até pela questão, a disposição física das áreas, que é muito bem planejada. Sim. E hoje nós começamos o dia com o momento onde a galera solicita os tipos de tabaco, né? No caso capa e banda para uma área, no caso das ligas para outra área. Pudemos acompanhar todo esse processo, esse tabaco chegando nas mesas das duplas, né? E a partir daí, segundo um planejamento de produção semanal, sendo executados, né? Exato, e chama bastante atenção a gente se tocar para Piraca. A produção aqui, ela, claro, se mantém a todo momento trabalhando muito, muito, muito. E a linha que mais é produzida é o Cal Brasília. Cal Brasília, né? Uma surpresa para mim saber que dentro das linhas Cal, o Brasília é o best-seller aí da STG. A gente até brincou com o Ariá, que nos recebeu aqui, ele que é o chefe dessa unidade aqui, de Esteli. A gente brincou com ele perguntando qual que era o êxito, qual que era o sucesso por trás do Brasília. E ele disse que, na opinião dele, é o equilíbrio do que o tabaco brasileiro oferece com os tabacos da Nicarágua que compõem esse blend do Cal Brasília. Tem uma outra linha que também a gente viu aqui e tem um sucesso muito forte, que é o BX3, que também está presente no Brasil, que tem tabaco brasileiro na capa, no capote, no miolo, mais tabaco se compõe esse blend ali juntamente. 6 tabacos o BX3 tem. 3 brasileiros e os outros que fazem parte do blend. Sim, e outra coisa que chama bastante atenção, que é tudo questão para otimizar os processos, as divisões que são feitas, são 4 setores distintos dentro dessa galera, né, Arthur? Galera A, galera B, galera C, galera D. Eu, no primeiro momento, imaginei que tivesse alguma divisão por experiência das duplas ali, mas a gente viu que não, que é uma divisão simplesmente que facilita a identificação para controle. No caso de um problema, saber que aquela dupla está na galera A ou aquela outra está na galera D, né? Foi bastante interessante. Para essas 4 galeras existe um supervisor de capas, né, para cada uma delas, e para as 4 galeras são 2 supervisores de enchimento do bunch, né? Sim, e uma outra questão que é muito legal, que diferencia aqui a STG, todos os charutos passam pelo teste de tiro. Sim. E isso é importante, porque até perguntando depois para o Juan, que foi quem nos acompanhou durante essa visita, essa parte toda de produção, a gente perguntou para ele por que não fazer por peso. Também, e ele deu uma explicação simples e objetiva. Muito clara, né? Que você pode usar o peso correto de tabaco para compor o bunch do charuto, porém você pode distribuir esse material de forma irregular. Exato. Você pode colocar muito material na cabeça do charuto ou na parte, no pé do charuto, usando o peso correto, porém distribuído de forma irregular. Isso vai também trazer um problema de fluxo. Não, exato, e essa é a importância aqui na STG. É claro que existem fábricas que usam processos diferentes e isso não quer dizer que está certo ou que está errado, mas aqui eles fazem o teste de tiro em todos os charutos, porque fica mais fácil de identificar
o erro e de quem foi esse erro para poder voltar e ajustar. E aí ele volta, tem algumas pessoas que depois nós vimos que ele comentou que você tem um número de roleiras a mais além das duplas, né? Sim. Justamente para fazer esse trabalho extra que surge para fazer o recapeamento dos charutos que podem ser utilizados quando o problema é só o recapeamento, né? Em outros casos ele é desmanchado, é refeito, mas sempre o importante é que ele volta para a mão normalmente da dupla que fez ele, tudo rastreado em qualquer momento do processo. Até lá na expedição, com os códigos que você tem, se você precisar rastrear alguma coisa, você chega na onde começou o processo. Exato. E foi nesse momento que eu vi algo que me impressionou. Eu já havia visto em fevereiro, que a gente teve aqui. Tem uma menina aqui que ela coloca a capa numa velocidade que é alucinante. Vocês estão vendo imagens aí. E aí alguns podem falar assim, mas você está acelerando a imagem. Não. Você vai ver ao fundo que as outras pessoas são normais. As outras pessoas estão no ritmo normal. E ela coloca a capa numa velocidade e numa perfeição que é absurda. É assustador. Eu me impressionei demais. Você vê o vídeo é uma coisa, mas você vê ali ao vivo, é uma experiência muito impactante de alguém torcendo o charuto ou capeando o charuto. Sim, e aí depois desse momento nós falamos assim, é fácil, é tranquilo, aí vamos testados. Fazer o nosso. Vai você agora. Gente do céu, a lástima foi tão grande que o nosso miolo, capa e miolo, não foi nem utilizado, porque ficou tão deplorável o resultado que nós pegamos para depois fazer a capa, para saber como é que faz o capeamento do charuto. Eles nos deram o charuto pronto, faz aí que é melhor. Nós estamos com uma capacidade de produção de acho que uns 10 por dia, talvez chegue. Eu acho que a gente daria uma falidinha na empresa, eu acho. Não ia passar pelo Drawmaster. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Depois dessa experiência, que é muito importante para a gente entender o quão difícil é você fazer o charuto, isso acaba que a gente valoriza ainda mais essas produções, enfim, dá mais valor, né? A gente passa para a parte de charutos box pressed. Uhum. E aqui tem um processo que é muito legal de ver, e é um processo um pouquinho diferente do que a gente havia visto em outras fábricas aqui também. Tivemos uma experiência de uma parte do que é fazer o charuto prensado. São dois tipos, né? Algumas linhas ele é realmente um quadrado, a outra ele é um prensado, mas fica num formato retangular, né? Exato. E aí um trabalho que você tem uma caixa para você preparar, que dá para ver aí no vídeo, depois ele vai para uma prensagem, depois de 1 hora aproximadamente ele é virado e praticamente ele dorme no dia seguinte de manhã. Eles falaram em torno de 18 horas o mínimo para você ter uma prensagem, para que você não tenha depois uma expansão do charuto. Isso também está ligado ao tipo de capa que você está utilizando, de uma capa mais fina como uma Connecticut ou uma capa mais espessa como a Broadleaf. Sim, né? Exato. E o charuto ele trabalha com uma umidade um pouco acima, e também o tabaco que é colocado, ele é colocado um pouco menos de tabaco, para que na hora dessa prensagem, além de ele ter o fluxo perfeito, ele não volte, ele não expanda e não comprometa o fluxo, né? Sim. E todos passam também pelo Drawmaster. Sim, não é sem exceção. Foi muito legal de ver todas essas diferenças. Elas se fazem muito interessantes e muito importantes para que a gente entenda essas diferenças de processo, porque às vezes as pessoas falam, mas é tudo igual. O processo é parecido, mas cada um tem sua particularidade, né? Sim. E é interessante ver tudo isso de perto. Bom, e depois dessa parte de prensa, vem a parte de descanso dos charutos. Eles vão para salas refrigeradas com temperatura e umidade controlada, e ali eles ficam por no mínimo 3 meses. Sim. E é interessante uma questão aqui na STG, eles não trabalham fazendo charutos para guardar charutos. Sim. Eles trabalham por demanda. Toda a produção ela é feita segundo uma ordem, um pedido de cliente ou dos distribuidores que a STG tem.
Exato. Então, por exemplo, eles não vão fazer charuto para deixar guardado nem nada disso. Eles fazem o charuto, guardam esse charuto por 3 meses para que ele se equilibre e chegue na temperatura e umidade correta, para aí sim, depois eles vão para a parte de empaque, onde é feita seleção por tonalidade de capa, é feito também um controle de qualidade para ver se não tem capa que está trincada, capa que está fissurada, para poder isso ser corrigido depois na produção também. E antes de tudo isso é feito um outro processo que é testado aí sim por amostragem para ver a umidade que está cada charuto, né? Eu não conhecia esse equipamento, hoje a gente pôde ver ali a operação dele, o quão importante ele é, né? A sala de empaque ela é toda climatizada também, há um controle tem uns aspersores que estão calibrados para que quando a umidade baixa de 70% ele começa a aspergir a água no ambiente, né? Que isso está ligado diretamente ao problema de perda que pode haver na hora de você estar manuseando esse charuto, na hora de você colocar o celofane. Então é um controle muito rigoroso também dessa manutenção da umidade, tanto da umidade do charuto que está sendo empacado, como a manutenção da umidade do ambiente daquela sala de empaque que a gente viu. Exato, e a questão dessa parte de embalagem, eles têm o almoxarifado que tem todos os produtos, anilhas, celofane, e aqui eles fazem a produção do celofane no formato que você vai usar depois para colocar o charuto dentro. Então eles têm celofane, eles têm todas as caixas, que a grande maioria é fabricada na unidade aqui de Honduras. Algumas caixas especiais, de linhas especiais, são produzidas na China, por exemplo a do CalVision, que tem lâmpada e tudo mais. Essas sim são produzidas na China, mas as caixas de produção regular, vamos falar que 95% são produzidas em Honduras. Então todos esses materiais eles ficam aqui na fábrica, é feita a solicitação da quantidade que vai ser utilizada, vem para essa parte de empaque e aí sim é feita a parte de anilha, coloca-se dentro de celofane, se tem a folhinha de cedro também é colocada, cetina no pé do charuto, enfim, é a parte de acabamento, né? E as mesas de empaque ali montadas realmente como uma linha de produção, né? Sim. Colocação de anilha, na sequência a colocação de celofane, depois a colocação já para a embalagem final dele, se é um maço, se é uma caixa. Sim. Para a partir daí já está chegando na expedição. E é tudo tão impecável que a anilha é colocada de forma que todas elas fiquem alinhadas. Então é um processo muito rigoroso, muito no detalhe, para que tudo saia bem. E depois de tudo isso, charuto na caixa, ou em bundle, ou em sampler, ou em qualquer outro tipo de embalagem. A partir daí entra a parte de logística, onde são colocadas essas caixas finalizadas em caixas master, para que seja feito um último processo, que é a parte de congelamento desse charuto. As caixas master normalmente que eles usam, nós acabamos ficando curiosos ali para saber, entre 500 e 600 charutos em cada caixa master, né? Exato, o cálculo é feito em base de container, espaço que tem dentro de container, manuseio da caixa master pelas pessoas, por poder carregar com conforto, sem o risco de alguma lesão, né? Isso. E aí vimos o quarto de congelamento, são acho que 4 freezers. Mais um container. Mais um container. Exato. Inclusive foi feito esse teste com você ali, né? Foi, teste surpresa. Menos 23 graus durante 84 horas. Sim. É um mínimo requerido 72 mais 12. Eles dão mais 12. Então isso começa a ser feito na sexta-feira, passa o fim de semana todo fazendo, para que no início da semana seja retirado dessas salas de congelamento, coloca isso em pallet, finaliza-se o empaque para a expedição dá destino a isso aí, né? Sim, e aí as caixas master recebem uma etiqueta também com código de barra, com outro tipo de código que é um código universal. Sim. Né? Que é um código específico vamos falar assim, da logística dessas master keys. Que é justamente para saber onde elas estão, para onde elas vão, enfim, tem todas essas informações nesse código de barra. E é muito legal de ver o processo sendo finalizado. Tinha inclusive um container que estava sendo carregado aqui para ser despachado. Então, resumindo tudo isso, se a gente pudesse resumir ou falar
classificar a STG em uma palavra, na minha singela opinião, seria organização. Controle absoluto. É um negócio assim incrível. Só não precisamos carregar container hoje, mas foi por pouco. Hoje fizemos de tudo um pouquinho aqui, né? Desde charuto, prensa, enfim. Foi uma experiência incrível. Acho que hoje a gente está encerrando esses 15 dias aqui de Nicarágua com muita bagagem. Sim. Né? A gente tentou passar para vocês nesses episódios, claro, de uma forma um pouco mais resumida, porque senão fica muita informação, acaba ficando um pouco mais chato até, porque são muitas informações técnicas, são números, são processos, e às vezes o charuteiro só quer pegar e fumar o seu charuto. Sim. Mas fuma seu charuto assistindo um bom conteúdo, né, Arthur? Não tenha dúvida disso, e vai ter muito conteúdo aí desses 10 dias aí. Maria. Vamos ter muita informação bacana aí pro pessoal fumar ainda mais as linhas de todas as fábricas que nós pudemos conhecer aqui. Exatamente. Acabou as férias. Acabou as Podemos férias. voltar para o Brasil agora para trabalhar de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, eu queria agradecer demais vocês que nos acompanharam durante esses 10 episódios aqui no nosso canal. Deixa aí seu comentário, o que você achou, que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal para a gente fazer ainda mais conteúdos que agreguem para você do seu conhecimento. Foram dias espetaculares aqui, de muito aprendizado mesmo. Pudemos enxergar diferenças de processos, perfis diferentes, para que tudo chegue no resultado ótimo para você ter uma degustação bacana aí durante o seu dia, na sua casa, no seu trabalho, na casa de campo, onde você quiser estar degustando ele aí, seu charutinho, né? É isso. Bora! Quase hora da cena. Ainda falta um jantarzinho, amanhã sabadão. Estaremos indo de volta ao Brasil, volvemos ao Brasil. Sim. Voltaremos a falar português? Português? Portunhol? Portunhol. Portunhol foi difícil. Vamos a uma feijoada assim que possível. Estamos precisando. Senhoras e senhores, quero agradecer vocês. Arthurzinho, obrigado por acompanhar a gente aqui esses dias também. Um prazer, satisfação enorme estar com você aqui para a gente fazer essa dupla aqui na Nicarágua. Essa incrível. dupla dinâmica. Dupla dinâmica. O gordo e o magro. O gordo e o magro. Nós vamos terminando por aqui. Espero vocês em próximos vídeos aqui no nosso canal e, claro, um beijo deste gordo que vos fala. E do magro que também vos fala. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Até a próxima. Tchau.